Começa agora mais um Conexão Cultura pela TV Câmara São José dos Campos. Muito bom ter você aqui novamente com a gente, seja na TV, no celular ou no computador, tá aqui com a gente e sempre com acessibilidade, hein, Bruno? Porque é para ninguém ficar de fora. Pois é, tudo bem com você? Como é que vai? A gente já está pronto para mais um programa com o melhor da cultura regional, então vem com a gente. Hoje aqui no estúdio a gente recebe uma dupla muito especial, Ekaterina Bashkina e Paulo Cezzoli, trazendo o ritmo do choro e contando como todo esse trabalho tem ganhado espaço por várias cidades aqui do Vale do Paraíba. No Sessão Pipoca, o filme da vez é O Agente Secreto, uma produção brasileira que ganhou o mundo e recebeu 4 indicações ao Oscar. E no Tem na Biblioteca, a dica de leitura é O 15, de Raquel Queiroz, um clássico que retrata o impacto da seca de 1915 no Nordeste brasileiro. Tá imperdível? Fica com a gente porque o Conexão Cultura só tá começando. Começamos agora para valer e para você que nos acompanha pelo YouTube, se inscreve no canal da TV Câmara São José dos Campos. Lá você encontra toda a nossa programação, sempre com muito conteúdo sobre a nossa cidade, tá bom? Aproveita também para deixar o seu comentário sobre o nosso programa de hoje. E hoje, agora a gente vai dar as boas-vindas aqui para os nossos convidados, a Ekaterina Bashkina e o Paulo Cezzoli. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Passamos na primeira prova que ia falar o nome da Ekaterina, né? Deu tudo certo. Ekaterina, você que é da Rússia, né? Por isso esse nome é um pouquinho mais diferente. Você está morando aqui já há quase 20 anos no Brasil, né? Como é que foi esse início seu início no chorinho, né? Você já vinha da flauta transversal na Rússia e você conheceu o chorinho aqui ou você já conhecia lá? Como é que foi? Eu me formei na Rússia em flauta transversal, erudita, né? Eu veio da família de flautistas, meu pai era flautista, meu irmão flautista, minha tia, enfim. E eu não conhecia nada do choro. Eu conhecia um pouquinho da música brasileira, mas é mais bossa nova, samba, né? E o choro eu conheci já morando aqui no Brasil, pela televisão, né? E foi assim, amor à primeira ouvida, né? E eu me apaixonei e eu quis tentar, né? Começar a tocar e foi assim. E como é que é a diferença? Porque assim, a gente não tem muito contato com a música da Rússia, mas acredito eu, isso é uma coisa leiga, eu acredito que seja, que a música russa seja uma coisa mais assim, dura, tal. A música brasileira, como o chorinho ou o samba, ela é um pouco, as nuances, acredito, um pouco mais, né? Existe isso, e como é que foi para você pegar essa, né? Tipo, você tinha a formação de flauta lá, mas acredito que seja uma coisa assim, né? E você chegar aqui para tocar uma coisa mais com nuance, como é o chorinho. Então, na Rússia o mais forte é a música erudita mesmo, né? A música pop lá é totalmente diferente daqui, né? Não tem tanta variedade de gêneros musicais que tem no Brasil, né? Lá o forte mesmo é erudito, música folclórica também tem um valor. E para mim essa parte foi a mais difícil, é pegar a linguagem do choro, né? Não foi a parte técnica, não foi assim de leitura, né? Mas pegar a linguagem que é bem diferente da música erudita, é bem livre, né, a interpretação. Então, para mim, eu demorei justamente nisso, mas aí que foi o desafio para mim. Gostei muito, então eu falei, eu vou continuar de qualquer jeito. Maravilha, vamos chamar o Paulo aqui para conversa. Paulo, você se tornou especialista nesse gênero musical, né? Como que foi essa caminhada? O que te chamou a se tornar um especialista do choro? Então, a minha trajetória no choro, ela vem desde a infância, praticamente. Eu sempre, assim, ouvia as músicas internacionais, todos os estilos, sou até bem eclético, mas ali, em determinado momento, eu decidi que a música brasileira, por ter a língua portuguesa, por ter mais, assim, identificação, né, com a coisa mais brasileira, me motivou mais a seguir esse caminho. E no choro eu comecei com o professor Wagner Saeg Lopes, na década ainda de 1990, na Escola Espaço da Cultura Musical em São Paulo. Um abraço ao professor Wagner, está lá até hoje. Qualquer hora vai fazer uma visita. E fiz o curso de 8 anos com o professor Wagner de samba e choro. Muito bom, recomendo. E a partir daí eu comecei a seguir a minha carreira profissional.
Maravilha. Aí, na hora que você quiser, pega o link aqui do programa, já manda para o seu professor para ele ver o talento que ele formou, tá bom? Com certeza. Um abraço, Wagner. Então a gente vai dar uma pausa aqui na conversa, a conversa tá legal, mas já já a gente volta com mais conexão, né, Vitor? É isso mesmo. Bora ouvir uma música deles agora? Vamos ouvir um trechinho aqui de uma música que eles tocaram pra gente, um chorinho aí. De volta com o nosso Conexão Cultura e chegou a hora da dica de leitura, Vitor. Perfeito, agora chegou o momento do Tem na Biblioteca. A indicação de hoje é mais um clássico da literatura brasileira, O 15, de Raquel de Queiroz, um livro que retrata a realidade da seca de 1915 lá no Nordeste. Uma obra muito bonita de mais uma imortal da Academia Brasileira de Letras. Vamos conferir. Mais um livro diretamente da década de 30 para mostrar que essa época a nossa literatura estava em plena ebulição. Hoje quem está aqui com a gente é Raquel Queiroz e o seu livro O 15. Lançado em 1930, esse livro fala sobre uma severa seca que atingiu o Nordeste durante 1915. Esse livro tem uma história muito rica, muito bonita e o mais importante é que se você quiser se aprofundar e entender do que a gente está falando, esse livro também tem na biblioteca. O livro 15, de Raquel Queiroz, foi lançado quando a autora tinha apenas 19 anos de idade e é considerada até hoje a sua maior obra, além de ter inaugurado a fase dos romances regionalistas do nosso país. Essa história tem dois planos. De um lado, o vaqueiro Chico Bento e a sua família que são obrigados a deixar tudo por causa da seca. E do outro, a relação entre Vicente, um homem rústico do campo, e a sua prima Conceição, uma moça culta da cidade que gosta de ler livros sobre feminismo e socialismo. Duas realidades diferentes unidas pelo mesmo problema, a seca. Enquanto Chico Bento vive o drama físico da fome, da caminhada, da perda e da miséria, Conceição vive um conflito mais silencioso, o de não se encaixar nem no mundo da cidade e nem no mundo do sertão. Aqui, Raquel mostra que a seca não atinge só o corpo, ela atinge também a mente, as relações, as escolhas que as pessoas fazem. O 15 já fez 60 anos
inaugurou a temática da seca e das migrações rurais, a seguir desdobrada. Hoje, escritora pioneira e chegada à fase do retrospecto, como você vê o nosso Nordeste ainda seco e retirante? O Nordeste mudou. De qualquer maneira, o Nordeste do 15, principalmente o Nordeste da Vidas Secas, mudou. Eletrificou-se. Você hoje tem eletricidade, quer dizer, tem capacidade para irrigar. Já há uma rede de irrigação respeitável pelo Nordeste. Já não há mais o retirante na rua. Há o imigrante, já não é mais nem de caminhão, já vem de ônibus. Já foi um progresso. E agora, o problema crucial, que é mesmo a seca, isso ainda não foi resolvido, mas eu acho que não foi resolvido ainda em lugar nenhum. E é nesse momento que a gente entende que o nosso livro ganha uma força impressionante, porque você percebe que a história que é contada aqui, ela não ficou no passado, ela continua bem atual. Inclusive a própria fala da Raquel, que a gente acabou de conferir num vídeo, deixa isso bem claro. Não é só algo histórico, é algo que atravessa gerações. A caminhada de Chico Bento e sua família é uma das partes mais duras do livro. Fome, cansaço, migração forçada, Raquel não romantiza nada, escreve com dureza e com lucidez. Já entre Conceição e Vicente, o conflito é outro. É o choque entre as ideias e a realidade, entre o que se pensa e o que se consegue viver. É muito legal acompanhar todo esse livro porque a gente vê Conceição, uma das primeiras grandes personagens femininas. Conceição é questionadora, independente, leitora, dona das próprias escolhas. Mas nem isso é suficiente para fazer ela escapar do impacto da seca e das limitações do seu tempo. No fim, o 15 é muito mais do que um livro que fala apenas sobre seca. É um livro que fala sobre dignidade, sobre resistência, sobre como o brasileiro consegue dar a volta por cima e como a gente, às vezes, fecha os olhos sobre coisas que a gente não quer enxergar. Ficou curioso para conhecer essa história tão forte da nossa literatura? Então passe em uma das bibliotecas públicas de São José dos Campos, faz a sua carteirinha e pegue já o seu livro emprestado. Até o próximo Tem na Biblioteca. E agora a gente volta à nossa conversa com o Du de Choro Cinema Mudo. Vamos lá. Galera, vocês podem explicar para quem está acompanhando o nosso programa e as novas gerações que talvez ainda não conhecem muito do choro, pessoas mais antigas têm mais contato, tá dentro do ambiente cultural delas, mas hoje em dia o choro aparece um tanto quanto apagado ou restrito a pessoas que já conhecem esse estilo musical. Podem falar um pouquinho deles para as pessoas conhecerem? Sim, claro. O choro é um ritmo genuinamente brasileiro. Ele surgiu na segunda metade do século XIX e ele é a raiz profunda, a gente pode dizer, de tudo que tem na música popular brasileira. Nos dias atuais, assim, a gente tem uma certa... O choro está um pouco assim, não aparece muito, mas a nossa missão é fazer com que ele apareça. Por isso a gente está sempre procurando aparecer nos programas de televisão, nas nossas apresentações pelo Brasil e até pelo mundo. A gente está sempre falando entre uma música e outra, a gente explica, a gente fala da origem e fala das histórias, dos principais autores e intérpretes, né? Hoje nós tocamos músicas do Pixinguinha, do Valdir Azevedo e do Jacó do Bandolim, que a gente considera a Santíssima Trindade do choro, assim, vamos dizer, né? Mas tem muitos outros autores. E é claro o pessoal de casa, desculpa, o pessoal de casa vai acompanhar uma por uma, tá bom? Não acho que vocês perderam alguma música, não. É isso aí. E é claro que passar para os jovens esses valores, né? É um dos nossos escopos aí. A gente entende que o choro precisa ser perpetuado, é um ritmo brasileiro, como eu disse, e as músicas são atemporais. Então, é importantíssimo que os jovens conheçam. O Du de Choro Cinema Mudo está no Instagram, é Du Cinema Mudo. Lá a gente explica melhor, a gente está sempre mostrando com maiores detalhes essa história toda aí. Estão todos convidados a interagirem com a gente lá. E como é que foi, desculpa, Vai lá, por favor, para você vocês, né, a dupla se juntar, né, você que começou a estudar choro aqui no Brasil, enfim, como é que foi o encontro de vocês para formar o Du? Era a pergunta que eu ia fazer. Então tá bom. Quando eu decidi tocar choro, né, eu percebi que eu preciso de alguém, não posso tocar sozinha, né? Eu comecei a procurar no litoral onde eu moro, no litoral norte de São Paulo,
músicos que tocam choro. E aí eu conheci o Paulo. Conheci outras pessoas e a gente formou um grupo. No começo era um quarteto, né? Depois a gente formou um duo e só para substituir às vezes alguns trabalhos, né, do quarteto, porque às vezes a rapaziada não conseguia nos acompanhar em todas, né? E agora sobrou mais o duo mesmo. A gente está se apresentando, viajando mais como duo. Maravilha, a gente vai saber mais sobre eles, não é mesmo, Brunão? Mas agora a gente vai fazer uma pequena pausa aqui no Conexão Cultura e já a gente volta com o quê? Com o último bloco do programa. E tem o quê, Brunão? Tem Sessão Pipoca com o filme O Agente Secreto, que tá ganhando o mundo aí, enfim, nossa sequência de Sessão Pipoca especial Oscar, então fica aí, não saia daí. E tem mais duo de choro aqui no Conexão Cultura. Muito bem, voltamos com mais o último bloco, na verdade, do Conexão Cultura, com mais um pouco da conversa com o duo de choro Cinema Mudo, né, Vitor? E, Bruno, a gente acabou de acompanhar eles tocando Brasileirinho, que é um clássico, né? Muitas pessoas, inclusive, deixou marcado na memória com a Daiane dos Santos fazendo uma apresentação memorável. Coloca aí, Rafa, pra gente acompanhar. É muito importante, né, ter uma música dessa que atinge tantas pessoas no esporte, que também é cultura. Onde mais vocês acham que o chorinho cabe? Porque talvez ninguém pudesse imaginar que uma música do chorinho, Brasileirinho, estivesse numa apresentação de esporte, né? E ficou tão bonito, tão lindo. Tipo, o que é para vocês ver uma música dessa sendo representada em outra área? Eu acho muito importante, é mais uma forma de divulgação, né, do nosso ritmo genuinamente brasileiro.
todas as atividades que estão ligadas com o choro aí, ou que usam o choro para se promover de uma maneira assim tão especial, como é o caso da Daiane, são importantíssimas. A gente tem o choro como assim um ícone da cultura brasileira, e ele é muito diversificado. Ele tem as músicas alegres, como o Brasileirinho, mas também tem as músicas mais, vamos dizer assim, tristes, entre aspas, né? As interpretações mais tipo samba-canção e etc. Então, eu acredito que a gente tem até aquele icônico comercial, eu acho que é um comercial de sorvete que teve na década de 80, que usava aquela música do Pixinguinho Carinhoso, né? Meu coração. Sim. Então, Carinhoso também é uma música, um clássico. Às vezes as pessoas nem sabem que conhece, não é? Exatamente. O Carinhoso, ele tem uma coisa, assim, parece que a pessoa já nasce sabendo, né? Até a criançada, você começa a tocar, assim, já sabe aquele comecinho e tal. Então, por ser, né, esse tipo de música atemporal e ter gênios como o Pixinguinha, que eu considero... Vamos comparar aqui o Pixinguinha com o Pelé, assim como a gente tem o Pelé no futebol, a gente tem o Pixinguinha na música, é um camisa 10 excepcional aí. Então, não só no esporte, como nos comerciais, nas novelas também passa bastante, né? Novela sempre passa ali o Odeon, aquelas músicas do Ernesto Nazaré, aquelas novelas de época, filmes, né? Tico Tico no Fubá, etc. Então, o choro, ele com certeza vai abranger aí todas as formas de atuação, em esporte, em artes... e tudo que foi possível. Agora a gente vai falar de cinema. Chegou a hora de mais uma dica de filme com o Sessão Pipoca, a sessão especial Oscar, Bruno. Pois é, a gente encerra então hoje, né, a nossa sessão especial de Oscar com o filme O Agente Secreto, que está aí com 4 indicações ao Oscar. Vamos torcer aí pelo bicampeonato. Roda aí o Sessão Pipoca. Olá pessoal, como vocês estão? Dando prosseguimento ao nosso especial Oscar, vamos então para o último episódio. Você sabe, nós falamos aqui de alguns clássicos que se consagraram como os maiores vencedores da cerimônia em algumas edições. Só que para o encerramento dessa série, nós vamos falar de um filme da edição deste ano do Oscar. E é um filme nacional. Sim, estamos falando de O Agente Secreto. Dona Sebastiana? Só sim, a senhora de pouco. Você é o cara? É esse mesmo. Bem-vindo. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, um dos nomes mais importantes do cinema nacional contemporâneo, o filme se passa no Brasil dos anos 1970, em plena ditadura militar, e conta a história de Marcelo, um professor que foge do seu passado misterioso e volta para Recife em busca de refúgio e também para reencontrar o filho. No Nordeste brasileiro, ao tentar retomar a sua vida com uma nova identidade e uma nova ocupação, ele descobre que está sendo perseguido e jurado de morte. Além da tensão envolvida na história do personagem, o filme também traz pitadas de humor e apresenta ao público a lenda da perna cabeluda, que é bem conhecida em Recife. O Agente Secreto traz reflexões sobre memória não só das que vivemos, mas principalmente das que foram tiradas da gente, num fenômeno que faz com que alguém de fora tenha mais apego emocional à história de uma pessoa do que os próprios parentes dela, que perderam esse contato com o seu antepassado. Tá aí conhecendo a feirinha dos refugiados. E a Mangaba veio hoje? Vamos evitar de falar esse termo. Mangaba? Refugiados. Tem uma encomenda pra você. Eu tô ameaçado de morte. Você acha que você devia estar aqui mesmo? Não se expõe. Vai pela moita. Esse tipo aqui, o senhor já deve saber mascar. Isso aqui vai pegar fogo, bicho. Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa. Indicado a 4 categorias, O Agente Secreto empatou com Cidade de Deus como o filme brasileiro com mais indicações ao Oscar. Entre as categorias, O Agente Secreto vai concorrer como melhor filme internacional, melhor ator com Wagner Moura e melhor elenco. Essa última é uma novidade e acontece pela primeira vez neste ano.
E aí, será que o Agente Secreto vai repetir o feito de Ainda Estou Aqui do ano passado e trazer o bicampeonato para o Brasil? O páreo é complicado, mas nós vamos estar na torcida. Eu fico por aqui e semana que vem tem mais Sessão Pipoca. Tchau e até mais! Tá aí então, Sessão Pipoca de hoje. Vamos torcer aí pelo Wagner Moura, enfim, por toda a rapaziada aí do Agente Secreto. E a gente vai se despedir também agora dos nossos convidados aqui, que a gente teve muito prazer de recebê-los, né, aqui no Conexão Cultura. O prazer foi nosso. Para quem ficou com um gostinho de querer saber um pouquinho mais sobre vocês, agenda, rapidinho. Pessoal, então, principalmente a gente está lá no Instagram, entre outros, né? A nossa principal rede de comunicação. Então, do Cinema Mudo, lá a gente sempre divulga a nossa agenda, as nossas atividades e as nossas próximas ações. Esperamos todos vocês, sejam muito bem-vindos para interagirem conosco lá então. Tudo bem? Um abraço, obrigado. Maravilha, Catarina, Paulo, muito obrigado pela presença de vocês. Voltem sempre, tá bom? A gente agradece o convite, um abraço. Agradecemos, obrigada. Maravilha. Hoje é só, muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam até aqui. Para rever esse e outros episódios é só procurar por @tvcâmara SJC. É isso, ficamos por aqui, até semana que vem, tchau!